Hoje o programa Vida vai entrevistar nada mais nada menos do que a Val Justo, a idealizadora da Queens United TV. Vocês vão rir muito com ela. Olá, então hoje eu tô aqui com a Val Justo, a nossa Queen Master, né? Obrigado, Márcia. E obrigada a você. Obrigada pelo convite. Eu tô assim apostando muito no teu programa. Eu sei que vida vai vir com tudo e vai dar vida para muitas mulheres que estão aí pensando o que fazer, onde me inspirar. E você com esse jeitinho docinho, meigo teu, vai ser um sucesso, tenho certeza disso. Val, me conta então um pouquinho da tua história. De Americana para América. De Americana para América, vamos lá, né? Então, assim, eu sou uma menina, uma mulher, né? Uma avó de Americana. Foi assim, Americana foi. Eu fiquei um pouco tempo da minha vida. Por quê? Porque eu casei muito jovem. E eu e meu marido resolvemos ganhar vida. Né? Onde que a gente iria ganhar vida? Desde pequena, eu tinha um tio que morava em São Paulo. E o meu sonho era morar em São Paulo. Tinha um túnel de Campinas que você passa, você saindo de Americana, na hora que você chega em Campinas, tem um túnel que vai para São Paulo, que é no interior, sabe disso. Quando eu era pequena, eu passava o túnel, eu já achava que era São Paulo, sabe? Então eu já ia falando, nós já estamos em São Paulo, quando meu tio me levava, né? Então eu sempre amei São Paulo. E vou contar uma história muito engraçada que eu fiz em São Paulo quando eu era pequena, e meus primos podem confirmar isso para vocês. Um dia eu fui na Avenida Paulista com os meus primos, e eu parei na frente da Rede Globo. E eu queria entrar porque eu queria ser atriz, mas eu tinha assim, uns 9 anos. Uns 9 anos, gente, como que eu fui lembrar disso agora? E eu queria entrar, e a minha prima, a Raquel, me puxava e falava, não, você não pode, ninguém vai te ver, você não pode entrar lá, Val, não é assim. E eu queria entrar, Márcia. Na Rede Globo. Na Rede Globo. Agora nós estamos na Queens, né? Mas estamos muito felizes, mais do que se hoje eu estivesse na Globo. Mas é isso, então eu saí de Americana muito cedo, fui para São Paulo com 2 filhos pequenos, mas em Americana, mesmo eu tendo saído muito cedo, eu fiz grandes coisas, grandes amigos e que eu tenho até hoje. Então eu tenho amigos de infância que eu carrego até hoje. E eu morava em Americana e eu queria fazer algo diferente, né? Eu sempre tive essas ideias assim meia maluca de fazer algo diferente. E eu ia muito para Campinas e eu percebi que na minha cidade não tinha centro de estética. Já começou o empreendedorismo. Na verdade, o meu empreendedorismo começou um pouco antes, porque eu sempre gostei do negócio que a gente chama de din-din, né? Então, assim, eu fazia bolo, eu comecei a costurar, porque eu queria que a minha filha tivesse aqueles vestidos lindos e eu não tinha como pagar. Eu falei, não, mas eu vou fazer. Se alguém faz vestido, eu também faço. E já tinha essa história, né? Se alguém faz, eu também posso fazer, né? E daí comecei a costurar, daí comecei a pegar... as pessoas queriam que eu fizesse, arruma a barra da calça, faz um vestido para mim. E eu comecei a fazer. Eu era gordinha, né? Então a gordinha sempre ela cozinha muito bem. E eu cozinhava muito. Então, assim, muito que eu falo assim, eu fazia massa, eu fazia o pão, eu fazia iogurte, eu fazia bolo. Tem que fazer um casamento, tem que fazer um aniversário? Deixa que eu faço. Eu faço para você. Então, assim, eu fazia o bolo doce, o bolo salgado, o salgadinho de 1000 salgadinhos de uma vez. Então, assim, eu sempre gostei de fazer as coisas, né? Hoje eu já não cozinho que nem eu cozinhava antes, porque eu acho que tudo também você tá fazendo. Quanto mais fases. E parece que quanto mais você faz uma coisa, melhor você fica. Sim. Porque assim, eu queria ter um restaurante, porque eu achava que eu dava conta de tudo, sabe? Assim, e fiz chocolate para vender, né? E fazia comida para as vizinhas. Então, eu quero uma lasanha. Não, eu faço. Eu quero isso, eu faço. Só que eu queria fazer a massa, eu fazia o molho. Até hoje o molho eu faço, né? E daí fui para São Paulo. Chegando em São Paulo, quando eu saí de Americana e fui para São Paulo,
eu fazia massagem americana. Eu trabalhava numa clínica de 2 médicas em Americana. E daí eu fui para São Paulo e consegui um emprego, sim, como massagista. Mas eu teria que trabalhar das 2 às 8. E eu tinha 2 filhos pequenos. Uhum. E quando eu fui para São Paulo, então penso, uma menina do interior, tá? Que foi para São Paulo com 2 filhos, e meu marido arranjou um emprego em São Paulo, só que quando eu vim de Americana, realmente, que ele foi uns 2, 3, alguns meses antes, quando eu fui, ele foi trabalhar em Manaus. Só que eu já tinha matriculado meus filhos na escola em São Paulo, e a gente resolveu que iria ficar em São Paulo. E daí, menina, eu falei, não, eu vou ficar aqui. E daí eu falei, eu não posso trabalhar à noite e deixar as crianças sozinhas. Então eu resolvi fazer faculdade. Nossa, com criança pequena. Com criança pequena. Mas eu vou contar um negócio bem engraçado que eu fiz em São Paulo. Eu sozinha, eu tinha um Monza vinho daqueles 4 portas, adorava. Eu colocava a música da Ivete Sangalo, né? E me achava. E daí, eu andando por São Paulo, eu vi que ninguém andava aí na passagem do ônibus, mas eu não sabia. E eu pensava, gente, como esses paulistas são, né? Não são inteligentes, para eu não falar outra palavra. Porque, olha, essa vaga vazia, ninguém anda aqui. Eu andava só na pista do ônibus com o meu carro. Quando eu contei pro meu marido quanto eu era esperta, ele falou, você não pode, você vai se encher de multa. Você tá louca fazer isso. Então, assim, e até hoje ele tira sarro, né? Você tá sempre querendo pegar a fila, né, do ônibus, né? Preferencial do ônibus, rápido, né? Então, mais curto. Então, assim, isso daí eu fiz em São Paulo. E daí eu fui estudar. Uhum. E fiz Direito. Eu já tinha feito contabilidade em Americana. Mas quando você estudou, você já tinha filhos pequenos já. Ah, já. E eu já tinha feito contabilidade em Americana, mas eu não me dei muito certo. Contabilidade não é muito a minha praia. É muito difícil, não é a minha praia. Né? Muitos números. E daí eu fui fazer Direito. Né? Era uma paixão antiga, fazer Direito. Me formei. Lá na Chácara Santo Antônio eu me formei e resolvi fazer as provas da UAB. Fiz um teste, não passei. Fiz 2 testes, também não passei. E daí eu falei, não, eu preciso tomar uma atitude, eu não posso só ficar com esses negativos me afetando, eu tenho que fazer alguma coisa. Resolvi que eu iria alugar uma casa para eu montar o meu escritório. E assim, né, daí a Val... Era a Valdirene, naquela época, a Valdirene. Daí a Valdirene resolveu alugar uma casa grande, uma mansão grande, para montar um escritório. Só que a Valdirene não tinha como pagar. Não tinha nem como pagar e nem o AB. Sim. Ai, meu Deus, sim. Por quê? Daí eu falei, não, mas eu vou fazendo. Mas aí também eu não tinha mais tempo de estudar. Uhum. Daí eu fiz mais uma vez a OAB, até que eu estava procurando essa casa, e não passei. Falei, nossa, né? Como assim? Mas eu resolvi que eu iria alugar a casa. Uhum. Aluguei a casa. Meu pai e minha mãe assinou, sem saber, porque meu marido estava em Manaus. Eu falei, preciso que vocês assinem isso aqui, porque eu vou alugar a casa, porque vai ser meu escritório. Aí teu marido, tá sabendo? Tá, mãe, tá tudo certo. Meu pai e minha mãe assinou. Chegou o marido, eu falei, você tá louca? Como que você... Eu lembro assim, eu morava num apartamento de 3 suítes na época, tá? E nesse apartamento, a gente pagava de financiamento que a gente tinha comprado, porque eu tinha uma casa em Americana que eu tinha construído, eu vendi, eu dei entrada no apartamento, então foi sempre tudo assim, né? Eu vendi, dei entrada no apartamento e financei o resto. E a gente pagava do financiamento R$440 na época. E eu fui lá e aluguei uma casa de R$2.200 por mês. Aluguel. De aluguel. Daí ele, você tá louca, você não tem o AB. Eu falei, eu vou resolver isso. Eu resolvo isso. Você fica tranquilo que essa conta eu pago. Daí eu falei, Valdirene, e agora? O que você vai fazer? Mas assim, sempre, né, tem uma pessoa assim que tá na minha frente, que é Deus, né? E daí eu comecei a participar de todos os eventos que tinha. E fui na Associação Comercial de Santo Amaro
Chegou lá, tinha um senhorzinho assim, bem no cantinho, aquele monte de homem falando um monte de negócio. Eu entregando o cartão do escritório, sem o AB, mas entregando. E daí esse senhorzinho tava no cantinho assim, quietinho. Eu adoro um café, né? Você sabe disso. Peguei um café pra mim e um pra ele. Fui levar, falei, o senhor quer um café? Ele falou assim, obrigado, doutora. E eu... Doutora? Daí ele falou assim, eu queria falar com a doutora, eu tô com um problema no meu escritório de contabilidade. E daí eu já falei, eu também sou contadora, né? Ele falou assim, então, tô com um problema lá, se a senhora resolver, eu acho que a gente consegue fazer um negócio. Eu falei assim pra ele, mas que negócio? Ele falou assim, se a senhora resolver o problema que eu tenho, que ninguém consegue resolver, eu te dou todos os meus clientes. Eu pensei assim, nossa, todos, do jeito que ele tá aqui quietinho no canto, deve ser uns 5 a 10 clientes, né? Eu tava imaginando o escritório de contabilidade de Americana, que eu tinha, né? A mente ainda estava em Americana, né? E daí eu peguei e falei assim, então a gente pensa assim, numa coisa de cidade pequena, cidade do interior, por isso que eu falei, a mente ainda está em Americana, porque você pensa naquela coisa pequena, né, de cidade pequena, né, que o contador ele começa ali trabalhando com a sua família, com os amigos, e é tudo pequeno. E daí, Márcia, eu falei pra ele, posso? Ele falou, quando que a senhora pode ir lá? Eu falei, eu posso ir hoje à tarde, porque o evento era de manhã. Ele falou, hoje não, só amanhã. Falei, tá bom. Calma. E eu com a conta, Sim, eu só pensava na conta que eu tinha que pagar. Conta. Daí peguei, fui no outro dia. A hora que eu cheguei no escritório do homem, assim, ele chama, o escritório era MG Contécnica, um negócio assim o nome. Menina, ele tinha... assim, Habib's, Mr. Shakes, Fogo de Chão, empresários assim, com empresas grandes. A hora que eu vi, de funcionário, ele tinha uns 120 funcionários. E eu cheguei lá. Né? Daí ele falou assim, olha, doutora, eu tenho um cliente meu que tem uma empresa em Itupeva e ele tá com problema, então a senhora vai lá e conversa com ele. Então eu só fui lá pra ouvir. Sim. Daí ele falou, vou ligar pra ele agora, a gente vai marcar e a doutora vai lá e fala com ele. E eu toda feliz, né, me chamando de doutora. E daí eu fui lá em Itupeva, cheguei lá, o cara tinha uma empresa grande, ele tinha mais ou menos uns 680 funcionários. E ele fazia esses copos, tipo esses copos de isopor que nós... esses copos de isopor e de café. E eu cheguei lá e ele falou assim, olha, eu preciso mandar os funcionários embora, eu tô com um problema com os meus funcionários, porque eu nunca mandei nenhum funcionário embora. Eu, oi? Como assim? Como assim? Ele falou, não, eu nunca mandei, só que eu tô com muito problema financeiro. Ele falou, não vou te falar, porque você não é minha advogada. Eu falei, que bom. Infelizmente, por enquanto, não, né? Eu pensei comigo, mas fiquei na minha, sim, toda razão, né? Mas eu quero que você vá lá, faça o acordo de todos eles assinam e eu te pago. Você fala o teu valor, eu te pago. Eu falei pra ele, não, eu quero falar com eles primeiro. Não precisa. Eu falei, não, eu quero falar com eles. Né? O senhor é o empresário, eu sou advogada, vamos usar o meu modo de trabalho. Eu nem tinha modo de trabalho. Mas eu não tinha. Era o meu primeiro negócio, entendeu? Era a minha primeira oportunidade que alguém tinha me dado. E daí eu falei assim, meu Deus, né? Vamos usar meu modo de trabalho. Agora eu vou fazer do meu jeito. Falei, tem algum lugar que eu possa conversar com esses funcionários, né? Ele falou, no refeitório. Eu falei, o quê? Você dá refeição aqui? Falou, dou refeição em cesta básica. E vou continuar dando refeição em cesta básica. Eu falei, como assim? Ele falou, não, eu preciso que eles... eu vou mandar eles embora por 6 meses, depois é mais ou menos, né? Uma coisa que não é legal fazer, mas que muitos empresários fazem quando precisa. Sim. Ele falou, mas eu quero assinar um contrato perante um advogado com eles, que daqui 6 meses... todos eles têm o emprego de volta. E esses 6 meses, eles estariam lá dentro trabalhando. Então, tem toda uma coisa que você tem que fazer. Tudo isso tem que ser escrito no papel, todo mundo assinar, tem que chamar o sindicato. Então, é uma coisa assim... trabalhosa. Eu fui falar com os funcionários. Comecei falando de baixo, ninguém me ouviu. Peguei um banco, subi no banco, né?
E com medo de cair, porque era gordinha, né? Falei, vou cair desse banco já, né? Mas não caí, graças a Deus. Daí comecei a falar, ninguém me prestava atenção em mim. Daí eu comecei a falar, escuta, né? Ninguém olhava pra mim. Eu falei, gente, eu sou a Valdirene. Daí todo mundo olhou. Daí eu falei, ó, daí eu comecei a conversar com todo mundo, né? Resultado, para encurtar a conversa, nós fechamos todos os acordos, ninguém quis ficar de fora, a gente chamou sim o sindicato, estava lá presente com a gente, eu tive que arrumar assim, do dia para a noite 5 advogados, sorte que eu fazia trabalho voluntário no programa, eu fazia tanto no Fórum de Santo Amaro quanto na faculdade, e na faculdade tinha um professor que era advogado, e ele era o advogado responsável pela essa parte no dia que eu fazia o meu voluntariado, e eu cheguei nele e eu falei, eu preciso de você. Daí eu falei o que estava acontecendo, ele falou, você é louca, como você vai atrás? Eu falei, eu tenho um aluguel para pagar. Daí ele falou, aluguel de quanto? A hora que eu falei, ele falou, não, você é mais que louca, você é uma pirada, isso não se faz. Ninguém te falou? Eu falei, não. E daí, Márcia, ele falou, não, eu vou com você. Eu vou com você, eu vou te ajudar. E ele trouxe mais 4 pessoas com ele, tá? Esse cara depois virou meu sócio, né? Nos 5 escritórios que eu tive em São Paulo. Sim, uau. E daí nós fomos, a hora que terminou todos os acordos, o dono da empresa me chamou lá e falou assim pra mim, olha, esse cheque aqui é teu. Eu falei, é meu? Ele falou, dos seus advogados, do pessoal que você trouxe. Eu falei, obrigado, né? Eu falei, nossa, fiquei sem nada, né? Porque eu vou ter que pagar, porque era exatamente o valor que eu tinha falado dos advogados, sim, né? Daí ele pegou e falou assim, agora o teu, eu pensei em te pagar 20 mil reais. Ele falou, tá bom pra você? Eu falei, oi. Não, eu esperava um pouco mais, né? Como eu sou, você sabe que eu sou muito brincalhona. Ele falou, tá bom, doutor, eu te dou 22 mil, tá bom? Eu não consegui nem responder. Eu não consegui nem responder. Ela chega com o cheque assim, pro marido. Olha o cheque. Eu não consegui nem responder, sabe? Porque a emoção foi tanta. Sim. Olha, até hoje eu falo, sai lágrima do meu olho. Porque eu vivencio, cada vez que eu conto essa história, eu vivencio essa história. Eu lembro do momento, sabe? E daí, assim, eu cheguei em casa, fui tomar banho, meu marido chegou, e aí, né, cansada, né, trabalhou o dia inteiro, né, não ganhou nada, né, como todo advogado aqui no Brasil, você não ganhou nada. Falei, tem um chequinho lá em cima da mesa, eu ganhei aquilo. Vai lá ver. Não, depois eu vejo, não quero nem ver. Não, vai lá ver, bem, não custa, dá uma olhadinha. A hora que ele foi, ele voltou, ele falou assim, escuta, que é isso? Falei, isso é apenas o começo. E foi apenas o começo. O começo de tudo. Então, assim, lá atrás, voltando à Americana, né, quando eu comecei a vender bijuteria, né, eu comecei com bijuteria, a hora que eu vi, eu estava vendendo joia, eu estava vendendo ouro, e assim, eu morava numa casinha de fundo, né, meu sogro tinha um terreno, nós tínhamos uma casinha lá de fundo, e eu assim, eu não conseguia dormir direito, porque o que eu tinha de ouro dentro do meu monstruário valia mais do que o que eu tinha dentro da minha casa, né. Sim. E daí eu comecei, tinha uma tia do meu marido que tinha uma loja em Minas, e ali ia para São Paulo, eu resolvi pegar o ônibus e encontrar com ela em São Paulo e comprar roupa, e virei sacoleira, né. Sim. Então a questão está sempre estar em movimento, estar fazendo, né? Não esperar, não, né? E assim, sonhar, né, Márcia? Sim. Sonhar, ir atrás dos seus sonhos, ir atrás das suas buscas, né? Exatamente. Em São Paulo eu tive os escritórios, foi uma época muito boa na minha vida, né? Foi uma época que eu trabalhei muito, muito, eu ganhei muito dinheiro, assim, mas eu trabalhava muito, assim, eu não tinha quase tempo para meus filhos, a gente se encontrava no escritório, porque o meu escritório era próximo da escola, e sempre uma das minhas secretárias iam buscá-los e traziam. Fiz muito isso e era o que dava para fazer, né? Sim. E com isso a gente começou a crescer. Meu marido nunca trabalhou comigo, porque, né, a gente não mistura as coisas, ele tem uma personalidade muito forte, eu sou muito boazinha, então eu acredito que é difícil trabalhar com pessoas muito fortes, né? Então, quem não te conhece te compra. Então,
Mas assim, foi uma época que eu trabalhei muito, 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 muito. Eu tive algumas doenças que veio com o tempo depois Sim, desse de período. tanto estresse, né? Mas assim, valeu a pena, sim. Cada momento. Eu consegui trazer meus filhos para estudar aqui nos Estados Unidos graças a isso. E como que você veio parar aqui? Como que você veio morar? Por que Então, você mudou para cá? Eu mudei porque, assim, depois de São Paulo, eu fui para Alphaville, né? Daí eu já comecei. Quando eu estava em São Paulo, meus filhos vieram estudar para cá, fazer high school. Minha filha fez em Indiana e meu filho fez em Chicago. Eu vinha muito para cá. Daí eu comecei a vender parte do meu escritório para os meus associados. A gente tinha um grupo lá de associados e eu comecei a vender por quê? Porque eu não conseguia estar presente e também não estava mais viável assim. Eu sempre, como eu não tinha OAB, eu fazia só o comercial, né? E daí eu também não conseguia estar presente tanto quanto eu tinha que estar. Então eu comecei a vender uma grande parte. O último foi a minha paixão, que foi o de Santo Amaro, da casa de 2.200. Foi o último que porque eu não conseguia largar daquilo. Aquilo lá foi realmente... Sonho, né? Foi ali a realização de um sonho, né? E a concretização, Sim, como né? pessoa, como mulher, como independência, né? E tudo que eu acredito, que tudo é possível quando você acredita em você. Sim, então, isso. aquilo, quando eu chegava cedo para trabalhar e parava meu carro lá, eu falava assim, gente, você conseguiu, né? Você saiu lá do interior, sempre estudou em escola pública. Meus pais são muito pobres, assim, minha família. E não foi fácil, a minha vida não foi fácil. Eu tive os filhos muito cedo. E eu fiz chocolate para fora, eu fiz massagem, tinha dia que eu fazia 10 massagens, 12 num dia. Então, quando eu chegava lá, eu falava assim, Val, você conseguiu, né? Você conseguiu chegar onde você queria chegar, né? Então, assim, eu tive muitas ajudas, eu tive muitos anjos que Deus mandou ali para mim, Sim. né? Eu acredito nisso, mas eu trabalhei muito, eu me dediquei muito, não né? Ficou esperando os anjos. Não, eles só me colocaram no ajudinha. caminho, o resto foi comigo, né? E como que você veio parar na TV como apresentadora? Como é que foi? Você teve um insight? Então, daí eu fui para Alphaville. Eu vinha para cá bastante, mas daí nós mudamos para Alphaville. Meu marido vendeu a empresa dele para uma multinacional e nós fomos para Alphaville. Ele também, gente, o menininho lá do interior, vendeu a empresa que ele criou para uma multinacional. E daí fomos para Alphaville, porque ele vendeu para uma multinacional que seria a sede da empresa. No Brasil seria em Alphaville, e ele teria que mudar para lá, para ficar perto da empresa, tal, por 5 anos. Ele tinha um contrato, acho que de 5 ou 6 anos com a empresa, que ele vendeu, mas ele tinha que ficar dentro da empresa. E daí nós mudamos para Alphaville. Nessa época eu tinha lojas, eu tinha escritórios e lojas. E a minha filha morava aqui. Mãe, vamos fazer alguma coisa, porque ela veio para fazer high school, depois ela começou a trabalhar numa empresa que meu marido abriu em Doral. Depois não deu muito certo a empresa em Doral. Ela falou, mãe, eu não volto mais, vamos começar a fazer alguma coisa. Eu comecei e falei, vamos exportar sapato! Vamos lá pra igrejinha, a gente pega os sapatos do sul, tudo de couro de verdade, né? Que aqui é tudo muito China. Sintético também. Falei, a gente vai vender muito. E realmente, Márcia, nós viemos pra cá, começamos a fazer feira, eu e ela. Eu não falava nada inglês. Aquele hello, sabe? Sim. E assim, ela falou, ela marcou, e ela falava muito bem, fala até hoje, e assim, marcou feira em todos os estados. Mãe, nós vamos, porque nós vamos fazer feira, eu preciso de você. E assim, eu comprei lá um caminhão de sapato, porque eu tinha as lojas, e comecei a vender sapatos, aqui. Então, comecei a vender, eu fiz feira em Miami, Nova York, Las Vegas, curti muito. Eu trabalhava, mas curtia também. Texas, New Jersey, mais outros lugares que agora não me vem na cabeça, assim. Chicago, foi a primeira vez que eu fui para Chicago, depois meu filho foi estudar lá, né? Mas primeiro eu fui com a feira. E daí vendemos lá os sapatos, e depois os Estados Unidos entrou na crise aqui. Daí eu fiquei com todos esses sapatos que sobrou, que eu tinha comprado, mas eu vendi muitos sapatos nossos aqui.
Daí não compensava mais trazer, porque os Estados Unidos estavam numa crise em 2008, que começou aquela crise imobiliária. Daí eu taquei tudo nas minhas lojas e fui para Alphaville. Em Alphaville, eu tava assim, puxa, mas eu só tô com as lojas em São Paulo, preciso fazer alguma coisa, né? Porque daí eu já não exportava mais, eu já tinha vendido todos os meus escritórios, minhas partes nos escritórios. E daí eu falei assim, puxa, eu preciso fazer alguma coisa, eu só tô com as lojas. Daí comecei a fazer faculdade. Novamente. Psicologia agora foi psicologia. E assim, sinceramente, eu não gostava de psicologia. Direito eu gostava, era uma paixão, aquela coisa, aquela briga pela... as coisas corretas, que tem que ser correto, que não pode, né? De você poder ser justo com alguém e fazer justiça, né? Então tinha aquele fervor. Na psicologia já não tinha essa paixão dentro de mim, assim, né? E eu falava, gente, por que eu tô aqui? Mas eu ia todo dia de manhã. Todo dia de manhã, saía de lá correndo, ia pra loja, ficava na loja até 8, 10 horas da noite. Todo dia fazia os trabalhos na loja, porque eu tinha que fazer balanço, tinha que fazer isso. Então, assim, foi... E daí eu acabei vendendo. Eu tinha uma cliente que ela ia na loja todo mês e gastava uma fortuna. E ela era CEO de uma multinacional, porque a minha loja, essa loja que foi a primeira que eu vendi, era na frente da NET em São Paulo. E daí ela pegou, ela falava, eu vou comprar a tua loja, eu vou comprar. Daí um dia ela me deu uma proposta, eu falei, não, essa proposta sua tá indecente. Eu aceito papagaio, carro, bicicleta, moto, televisão, porque eu já gostava, acho que televisão. Mas eu quero o que a loja vale. E por fim a gente entrou em acordo, ela me pagou parcelado, e daí eu fui só ficar com a psicologia e falei, agora eu vou me dedicar mais à psicologia, acho que vai criar uma paixão em mim. Vou ter mais tempo. Fui trabalhar um pouco para a prefeitura, voluntário na prefeitura de Barueri com crianças, mas também falei, puxa, não tenho muito estômago, porque tudo que eu via na criança eu queria denunciar o pai. Então eu tenho esse problema, que o direito me trouxe, né? E eu denunciava mesmo, querendo ou não, então sempre eu era chamada pela supervisão, não, porque você tem que ter prova. Não, eu não vou esperar eu ter prova. Eu vou chamar, eu vou fazer, porque esse é meu papel aqui como psicóloga, eu tenho que... Daí, hoje eu sei, tá? Porque eu fiz psicologia, tá? Mas na época eu não sabia. Mas hoje eu sei, eu tenho um neto que é autista. E eu percebi muito cedo por eu ter feito psicologia. Só, né? Então valeu cada dia de manhã, que 7 horas da manhã eu tinha que estar na faculdade. Valeu cada minuto que eu estive lá, porque eu consegui diagnosticar meu neto, depois ele foi para especialista, porque eu não sou especialista nisso, né? E daí hoje meu neto começou a tratar muito cedo, com 1 aninho e 2 meses, e hoje ele tá já num outro patamar, ele tá aqui nos Estados Unidos estudando, se comunica muito bem, melhor que eu. Tem muito recurso para isso. Mas ele começou a tratar em São Paulo, né? Então a gente começou a fazer o tratamento dele muito cedo em São Paulo, ele veio para cá faz pouco tempo também, então eu fiz psicologia para isso. Hoje, graças a Deus, eu descobri para quê. Daí, minha filha já vivia aqui, casada com um americano há 11 anos, e daí meu filho resolveu vir para tratar esse meu neto. Né? Mas você me perguntou também como eu foi parar na TV. Como eu fui parar na TV. Foi antes, eu estava fazendo psicologia, eu comecei a participar de um grupo de mulheres grande que tem em Alphaville, e a presidente me convidou para ser diretora comercial, porque nós estávamos num evento e eu consegui de um cara que fazia aqueles colchão magnético um patrocínio para esse grupo, assim, conversando com ele, e dela falou, você tem que vir, você tem que ser o comercial, porque a gente não tem comercial. Eu adorei, né? Sim, vamos lá. E daí eu fui fazer o comercial, e daí a gente fazia eventos, muitos eventos para mulheres com câncer, eventos para gente que perde a casa, que pega fogo, né, favela, que pega fogo, e então eu estava apresentando um desses eventos, que a pessoa que ia apresentar não pôde comparecer, ela falou, Val, pega o microfone e faz. Aí eu falei, mas eu sei. Ela falou, se vira. Eu não posso ir, essa pessoa também trabalhava na prefeitura de Barueri, e vai ter que ser você, não tem outra pessoa. Daí eu peguei o microfone, menina,
Ninguém mais conseguia tirar o microfone de mim. É que nem quando eu tô no videokê. Você já foi videokê comigo, né? Eu acho que eu sou cantora. E eu tenho uma voz de... Personifiquei a cantora. Eu tenho uma voz horrível, tá agora rachada. Mas na hora que eu pego o microfone, gente, eu amo aquilo. Daí eu peguei aquilo e foi um sucesso. E daí tinha assim, porque assim, eu comecei a brincar, porque eu conhecia todas as mulheres. Nós estávamos nesse evento, acho que em umas 220 a 300 mulheres. E eu conhecia todas. Então eu brincava, tirava sarro, e elas tiravam sarro de mim, e tava tudo bem. E tinha um cara lá nesse evento, assistindo o evento. E daí, no final do evento, as meninas, Val, você foi tão bem, nossa, né? Você foi você, não sei o que lá, você só dá risada, mas foi muito legal. E daí esse cara mandou um cartão, mandou o garçom me levar um cartão. Eu falei, olha, eu não posso pegar, porque eu sou casada. Fala pra ele que eu sou casada. E modesta, muito modesta. Daí eu peguei e falei assim, não posso pegar o cartão. Daí o garçom foi devolver o cartão. E veio para mim e falou assim, olha, ele falou que você pode ser bonita, mas ele quer falar de negócio e ele mandou você olhar o cartão. Ele é da TVO e ele quer falar com você. Eu falei, ele quer falar o quê comigo? O que eu fiz de errado? Não, vai lá falar com ele. Eu falei, tá bom. Eu peguei na mão de uma amiga minha, Andrea Collen, que depois virou minha produtora e tal. Falei, André, ele quer falar comigo e eu não vou sozinha. Daí ela falou, não, vamos lá, eu vou lá com você. Porque a Andréia tinha trabalhado já nos Trapalhões, ela era carioca, tinha vindo da TV e tal. E daí eu falei, vamos lá comigo. Daí nós fomos, ele falou assim, eu queria te dar um programa. Eu falei, oi, mas o que é isso? Como assim? Que é isso, né? Eu falei, mas eu não sou apresentadora. Ele falou, não, você é. Só você que não sabe. Ele falou exatamente isso. Você ainda não te contaram, mas eu tô te contando agora porque você é. Eu falei assim, mas como vai ser? Ele falou assim, não, pode escolher o que você quer. Ele falou, você é muito engraçada, você assim, se divertiu muito lá e a gente tá procurando alguém assim. A gente quer... Ele tinha um pouco da minha proposta de fazer algumas coisas mais diferentes e tal. Ele falou, eu queria que você tivesse na TV comigo, conversando, vai lá. Você disse que é casada, você pode levar seu marido, ele falou pra mim. E daí você vai lá e a gente conversa do seu programa, mas pensa, que programa seria a tua cara, você fazer e tal. Falei, não, eu não sei, eu não faço isso, fiquei teimando, sabe? Ele falou, então vai lá que eu vou escrever teu programa, você vai ter um programa na nossa TV. Ele falou, quero teu telefone agora, daí minha amiga deu pra ele. E porque daí ele marcou já ali e nós fomos. Eu e a Andréia fomos. E como que foi o teu primeiro programa? O que você sentiu? Bate-papo com o Val Justo chamava. Porque aí é o frio na barriga, é aquela tensão que eu vou falar certo. Eu fui fazer o primeiro programa, então na primeira chamada eu fiquei assim o tempo inteiro na mão. Falando, Val, você não pode fazer isso. Né? Val, você não pode falar assim, você não pode. Mas assim, foi indo, né? Foi indo. E eu tinha o Cássio, um diretor lá que... Ele virou muito amigo meu e ele falava assim, posso te corrigir? Eu falava, claro, eu preciso, né? E ele ia falando, ó, faz assim. Daí eu falava, eu falei errado, né? Eu tenho um português lá do interior, da escola pública, né? Ele falava, é isso que a gente quer de você. Seja você. Ele falava, só que isso você pode melhorar. Eu sei que você pode melhorar. Vai lá e faz novo, porque fala do jeito que você quiser, mas você pode melhorar. Eu quero a tua energia aí, você tá sem sua energia. Eu quero essa energia que vem e pega fogo aqui na TV, né? Porque quando eu ia gravar na TV, então tinha as baias, que a gente chama de baias, né? Que cada uma tinha um estúdio, e o meu era sempre dividido com várias outras pessoas, porque não era ali, não tinha muitas baias e tinha muitos apresentadores. Eu levava água, vinho, chocolate, salgadinho, era uma festa. Né, era uma festa, então ele falava, não, eu quero a energia de quando você chega, mas quando eu chegava com a comida, daí ia todo mundo atrás de mim, porque tava todo mundo ali com fome, e todo mundo sabia que eu ia com a comida, sabe? Olha a estratégia da pessoa. Todo mundo, então eu conhecia todo mundo da TV, porque eu ia com a comida, todo mundo, Val, você trouxe? Val, tem vinho, vamos lá tomar vinho, daí a Val, eu levava suco, Coca-Cola, né, eu tinha comigo... A Letícia, ela trabalhava como minha assessora e ela só tomava Coca-Cola. Então, assim, a Letícia já levava 2, 3 Coca. Então, sempre tinha aquela turma que toma muita Coca. Ai, tem Coca, tem isso. E salgadinho, né? É uma festa. E daí ele falava, faz de novo. Então, foi uma época muito bom.
né? Foi uma época muito boa. E daí veio surgindo propostas, e eu fui indo. E ganhei, assim, também muito dinheiro com a televisão. Nossa. Minha última TV foi TV Alfatiênio, né? Foi lá em Alphaville. Um pessoal aí maravilhoso, cabelo, uma paixão minha, que era o meu câmera. A gente tinha uma conexão e a gente fazia programa, assim, ao vivo e fazia alguns programas, assim... Não em estúdio. A nossa proposta, a proposta da Mulher Alfa, aqui em Alphaville era a Mulher Alfa, eles me convidaram para fazer a Mulher Alfa, e eu fiquei muito feliz, porque assim, Mulher Alfa em Alphaville é tudo de bom. É tudo de bom. E daí eu fui, e foi muito bom, porque a gente fazia Mulheres Alfa em vários lugares. Então eu pegava assim a equipe de gravação, a produtora, a assessora. Eu tinha um carro muito grande, a gente enchia o carro e a gente saía de madrugada, sabe? Sim. E chegava, às vezes dormia, porque nós fomos pro Rio, fizemos numa pousada maravilhosa lá, fizemos... E a maioria era tudo patrocínio grande, que entrava, a gente ia, filmava... E foi uma época muito boa da minha vida. A gente tinha uma conexão, eu e os meninos, assim, a produtora, a assessora. Era muito legal, foi uma época muito boa. E me conta dessa época, você lembra de alguma história, assim, de um mico que você pagou, alguma coisa assim? Conta aí. Então, uma dessas saídas de madrugada, nós fomos para uma fazenda da Almeida Prado, que é uma fazenda de búfala. Eu adorei esse programa, eu gosto de falar sempre assim. E a minha produtora falava, você vai gravar lá no meio das búfalas. E eu tenho cachorro, eu adoro animal. Pensa que não, eu adoro, mas assim, eu tenho medo de búfala, né? Sim. E daí eu tinha que ficar lá no meio das búfalas. De repente, uma búfala veio na minha direção, cismou, e parou e ficou fazendo aquele movimento. Eu falei, gente do céu, o que é isso? Eu fiquei morrendo de medo. E eu voltava, porque eu me afastava dela, falava, não, vai lá, ela tá conversando com você. Eu falava, como assim? Vai lá, Val, você tem que ficar aí, nós estamos gravando, você tem que estar aí. E então, assim, foi muito engraçado, né? Isso daí foi um fato. Sim. E eu entrei dentro do laticínio, eles fazendo aqueles queijos, mussarela. Eu amo aquilo, eu queria enfiar a mão. Quase que eu enfiei a mão comer. E como ela sabia, e o câmera sabia que eu era gulosa, o câmera falou assim, Val, não pode comer lá dentro. Você já te avisaram? Eu falei, não. Ele falou, porque é um negócio que você gosta e você vai querer comer. Não pode, tá bom? Porque, nossa, Márcia, eu salivava lá dentro, só deu falar, porque é muito bom, né? Mas, assim, aconteceu muita coisa engraçada, né? Uma vez eu tava na TV, eu tava na NGT, não lembro, que eu fui da NGT também de São Paulo, não GNT, tá? NGT, que tem em São Paulo e no Rio. E nós fomos gravar no The Royal Palm, em Campinas, aquele hotel grande. Um evento, assim, grandioso. E mandaram... Eu tinha um quadro, chamava Val por aí. Val por aí, vamos lá, Val por aí. E daí eu fui na Val por aí e falaram, não, vai ter um evento grande, eu queria que você fosse lá gravar, Val. Falei, eu vou. E eu tinha uma produtora também, nessa época, era a Raquel é uma produtora famosa até em Alphaville, né? Ela faz hoje a Aline Barros, faz um monte de gente lá, é uma querida amiga, teve aqui esses tempos e vai voltar agora em agosto. Não, agosto não, desculpa, vai voltar agora em novembro, e cheia de dicas, querendo ajudar a TV, é uma querida. Nós fomos pra lá e ela falava, ó, aquele ali é fulano, vai entrevistar, aquele ali é ciclano. E teve ela falou assim, eu falei, você não mandou entrevistar aquele? Ela falou, não, mas vai. E ela me empurrou, vai. E eu fui, a hora que eu vi, já tava ali com o cara, sabe? E daí eu não sabia quem era o cara. Mínima ideia. Eu não sabia o que perguntar pro cara. Sim. Quem é esse cara? Vou perguntar o quê, né? Porque assim, vou perguntar de saúde, se ele não for médico. Vou perguntar, porque ali tinha pessoas bem-sucedidas de vários elos que empoderam, chamava o evento. Sim. E daí o cara era o prefeito, nada mais, nada menos do que o prefeito de Campinas.
E eu não daí depois o câmera falou pra ele, quem é o doutor mesmo? Daí ele falou assim, eu sou o prefeito de Campinas. Eu falei, agora sim. Mas, Márcia, eu me via, porque ele falava, vamos começar? E o câmera percebeu, porque eu não queria fazer a pergunta, é muito indelicado fazer a apresentadora, tem que saber, ela tem que saber, e eu não sabia quem era, né? O quadro Val Por Aí hoje está em Campinas, no Royal Palm Plaza. Então, assim, tem muitas coisas para contar. Tem muitas histórias para contar aí de coisas, de cenário cair. Você tá gravando o cenário cair, sabe? E me diga agora, com a TV, com a Queens United, qual é o teu objetivo? Ela tem um fundo social? Conta para nós um pouquinho. Tem, sim. A Queens está vindo aí com um propósito, né, de inspirar mulheres e de ser uma TV de mulheres reais, mulheres de verdades, né? Então, a gente quer realmente engrandecer a mulher que está lá em casa e que pode nos ensinar muito, né? Então, muitas das nossas apresentadoras estão começando agora, né? Ser apresentadoras. Eu tô como cara lá da TV Osasco, você vem pro time, você vem pro time. E a gente quer isso, a gente quer mostrar histórias reais, falar a verdade, né, como a vida é, né? Então hoje mesmo a gente falou de quanto não foi fácil a minha vida, né, e quanto eu ri de tudo isso e tentei levar isso de forma mais leve possível, né? Com certeza. E mesmo porque eu fui mãe com 16 anos, isso eu não falei ainda na TV, estou falando aqui, né? Então, assim, é complicado, é difícil. Então, a Queens, ela vem com esse propósito, né, de incentivar mulheres. Com a pandemia, eu vi muitas mulheres na depressão, muitas. Meninas, amigas minhas, assim, alto astral, pessoas que sempre foi muito envolvida com várias coisas, com trabalho, com família. E, de repente, eu vi essas colegas, assim, lá embaixo. E eu falava, não, você tem que fazer isso. E assim, separando de marido, com problema com emprego, com vários problemas. E, Val, o que eu vou fazer da minha vida? Eu recebi muita, eu já estava aqui, tá? Que você me perguntou também, eu não respondi porque eu tô atropelando aqui, né? E eu falava assim, Val, você tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa. E a TV, eu falei, Val, você não precisa ser apresentadora, né? Você pode aumentar um pouco esse círculo, você pode dar voz às pessoas que querem sim ser apresentadoras. E é isso que nós estamos buscando. Então você tem um projeto legal, você faz alguma coisa que você pode ajudar, de você alguma pode forma a sociedade, sim. E a gente também está com algumas ONGs, né, que tem uma que já entrou, está entrando outras, nós já estamos fazendo aí outras ONGs também que vão estar na TV mostrando um pouco do trabalho social, porque é o que eu falo, não é só dinheiro, não é só sucesso, é realização. E realização é um conjunto de vários fatores, né? Que, para mim, pelo menos. Então, assim, eu quero sim ganhar muito dinheiro, mas eu quero sim ajudar muita gente com esse monte de dinheiro que eu vou ganhar. E acho que tem tudo isso para acontecer. A TV tá vindo com tudo, eu tô dando o melhor de mim aí, tô fazendo, a empresária voltou, né, a empresária Val Justo voltou. Tô trabalhando demais, tô com várias viagens, tô com conexões com muitas mulheres, Estados Unidos, Brasil e Europa, e agora nós estamos entrando também com um time de brasileiras muito grande, que eu já estava conversando, agora está entrando muita gente grande, assim, não famosas, tá? Volto a repetir, real, né? Gente grande da vida real, mulheres que fazem coisas distintas, diferença na vida delas, na diferença dos filhos, da sociedade, porque é um conjunto, você tem que, o que eu quero mostrar, que a gente tem que sim fazer a diferença na vida dentro da nossa casa,
com a dos nossos filhos. Começando pela nossa casa, né? E fazer lá fora também com as pessoas. Então, assim, pegue uma causa de uma criança, né? De uma família, de um idoso, né? Então, eu tenho isso comigo, sim. A gente vai dar voz para várias ONGs. E violência doméstica já está aí, né? A ONG lá da JHS, e está entrando outra que a gente ainda não assinou contrato, mas assim que assinar vocês já vão saber. E é isso, a TV vem com esse propósito, né? Inspirar mulheres. Eu lá de Americana consegui vir aqui em Miami e montar uma TV. Qualquer uma pode fazer isso, tá? Qualquer uma. Quando eu comecei a falar que eu ia montar a TV, muitas pessoas falaram para mim, você não vai conseguir. Mas você é mulher. Gente, eu sou gente. E a gente faz, né? A partir da hora que você tem um propósito, que você tem um foco. E eu sou dislexa ainda, né? Então o meu foco é bem complicado. Mas a gente consegue, eu consegui, eu tô com pessoas fantásticas aí do meu lado. Você é uma, né, Márcia? E com isso facilita. Os anjos que a gente falou lá atrás, que tá aí do nosso lado, ajudando, né? Apoiando, dando ideia, dando realmente, vamos melhorar isso, vamos melhorar aquilo, que é isso que a gente busca. Mas se preparem, porque vai ser a maior TV de mulher do mundo. E é isso. Me diga, para Val Justo, em poucas palavras, o que é felicidade para você? Felicidade é quando eu olho aqueles meus netos lindos, assim, que eu amo de paixão, um diferente do outro. Eu tenho 5, tá nascendo mais um mês que vem. E para mim isso é felicidade, né? De eu ter conseguido, de eu ter casado lá com 16 anos, um casamento que todo mundo dizia para os meus pais que não era para deixar, que não ia dar certo. E eu cheguei para o meu pai, né? E falei, pai, eu vou casar. Eu resolvi que eu vou casar, sim. E hoje eu tenho essa família aí, essas crianças que são a minha vida. Essa TV tem sim um propósito, eles estão atrás aí desse propósito, né? E é isso, a hora que eu olho eles, a hora que eu tô brincando no chão com eles, me divertindo, comendo aquela comida que eles colocam na boca, mastiga, e eles não querem mais e taca na minha boca, a hora que eu vejo eu já tô engolindo. Então, assim, isso não tem preço para mim, não tem preço. E agora, deixa para mim um recado para quem tá lá do outro lado. O que a pessoa que tem um sonho, um projeto deve fazer? Primeira coisa, começar com o que você tem. Seja ele um caderno e uma caneta, que foi com o que eu começou a Queens, tá? Um caderno e uma caneta, porque eu tinha tudo na cabeça, mas eu não tinha posto no papel. Daí eu comecei sim a colocar no papel. Coloquei a minha ideia, o meu foco, o meu projeto no papel. Então, assim, e tô começando com o que eu tenho hoje. Não é tudo isso que eu quero muito mais, tá? Vai ser sim a maior TV de mulheres do mundo, então eu quero muito mais. Mas hoje eu estou começando com o que é possível, né? Então comece com o que é possível. Eu comecei com um caderno e uma caneta, tá? Então comece com o que você tiver nas suas mãos e faça o impossível. Muito obrigada, adorei Marcinha, obrigada. Com você, como sempre, muito bom ter você aqui. Ai, Marcinha, é muito bom ter a Márcia na TV. Eu, assim, tô apostando muito nela, que nem eu já falei aqui. Obrigada. E o programa dela vai ser, sim, um sucesso, porque essa mulher nasceu para brilhar. Obrigada a todos, então. Muito obrigada, Val, mais uma vez. Até o próximo programa Vida!